Tudo bem, agora a gente vai falar sobre como fazer o seu orçamento de precificação por projetos. Projetos é o que eu mais utilizo. Para mim é o mais seguro, mais viável e que tem melhor entendimento do cliente. Porque ele é fechado. Então, como que funciona uma precificação por projeto? Quando o cliente chega para você, você vai analisar tudo que ele já tem mapeado. É importante ele ter mapeado e essencial para você fazer um orçamento de projetos, porque se ele não tiver isso desenhado, você tem que desenhar com ele. Projeto é um escopo fechado. Então ele vai fazer um desenho de toda a automação. A automação começa aqui, ela vai ter esse passo, essa conexão e vai terminar no ponto B. Então você sempre vai desenhar uma automação de projeto do ponto A, que é o cenário atual do cliente, para o ponto B, que é o cenário com a automação funcionando. Tem muitos itens nesse processo, tá? Mas a gente está falando sobre precificação. Essa precificação você vai fazer da seguinte maneira. Do ponto A até o ponto B, nesse meio aqui, qual é o nível de complexibilidade? Então, como que eu costumo precificar isso? Um projeto de automação simples, tá? Simples, só uma construção de fluxo, independente muito do tamanho, eu cobro no mínimo R$ 5.000. Se tem um fluxo mais complexo, eu vou adicionando valor a isso, mas eu não cobro menos que 5.000. Tá? Porque, por causa da minha experiência, porque eu já tenho anos de mercado nisso, já trabalho com software, já tenho uma curva de aprendizado mais rápida, enfim. Não sou iniciante, então já consigo cobrar isso. Se você está iniciando, você pode botar um mínimo para você. Então você pode botar assim, ó, eu cobro R$ 1.000 para qualquer automação. Geralmente nunca vai ser uma automação muito simples. Tá? Sempre vão ter adicionais no caminho, mesmo que no início pareça assim. O cliente vai dizer para você, não, eu só quero fazer uma conexão aqui, com isso aqui, com o WhatsApp, fazer umas perguntinhas, mas como ele vai, no decorrer, quando ele vai construindo, vai colocar mais coisa. Então, bota um teto não, um piso, um mínimo, que você sinta seguro e não tenha prejuízo. Tá? Então, você define o seu mínimo. R$ 1.000, R$ 500, tanto faz. Você define de acordo com a sua experiência. A partir daí, nesse meio, você vai acrescentando itens de acordo com a necessidade que ele vai pedindo e a dificuldade desses itens. Por exemplo, o cliente tem um fluxo simples, digamos, vou dar o meu exemplo, tá? Que eu cobro 5.000 e ele precisa de uma integração. A integração é fazer com que o fluxo se comunique com outro sistema, trocando informações, ou seja, enviando ou seja, consultando. Isso é um desenvolvimento, a parte que você tem que fazer dentro do fluxo. Isso é algo que poucos gestores de automação sabem fazer. Tá? Então, eu cobro um acréscimo para cada API, ou seja, para cada desenvolvimento que eu tenho que fazer, dependendo da complexibilidade dela, mas sempre com um mínimo. Então, digamos que um mínimo a gente bote aí R$ 3.000 para cada API. Porque você tem que fazer tratamento de dados, às vezes não é a mesma linguagem, às vezes você tem que compilar, filtrar tudo que vier para mostrar no fluxo do cliente, então não é fácil. Tá? Tem que ter experiência para fazer. Então, você tem que cobrar por isso. E aí, vamos começar o cálculo, tá? R$ 5.000 de base, mais R$ 3.000 de uma API. O cara pede a segunda API, mais R$ 3.000. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 já estamos. Aí, ok? Quanto mais APIs ele tiver, mais acréscimo eu vou fazer, de acordo com o preço que eu defini. Ok? Então, para esse modelo, digamos que a gente tem o projeto base, depois mais duas APIs de 3.000. Então, 5 mais duas de 3. E se o cliente quiser itens mais complexos ainda, você coloca. Então, digamos que ele queira uma automação de inteligência artificial no meio do fluxo em um certo passo. Tá? Ele quer, se o cliente escolher o menu 1, ele vá para uma automação onde tem uma inteligência artificial e começa a conversar com ele. Eu também acrescento esse valor. E aí isso vai depender da sua habilidade, que você vai colocar ou não, de acordo com o que você vai consumir da inteligência artificial também. Então você vai agregando. Eu só queria te dar um exemplo para você ir agregando itens ao seu projeto. Mas sempre tenha um valor base de projeto. Tá? E aí você vai colocando coisas em cima dele. Como que funciona a cobrança por projeto? Você vai mapear todo o projeto. Você vai fazer uma videoconferência com o cliente e vai apresentar para ele, ó, o projeto está aqui.
Eu demoro X dias para desenvolver isso. X dias úteis, tá? Úteis. Porque você não vai trabalhar final de semana e mesmo que você trabalhe, você não precisa contar isso para o seu cliente. E eu vou te entregar ele em X dias úteis e o valor ficou fechado aqui. Tá? Digamos que aí deu 11 mil. Nesses 11 mil, você tem a responsabilidade de entregar o que você combinou. Ponto. Por quê? Ah, nossa, eu estou fazendo a integração ali, eu cobrei 3 mil na integração. Mas deu um problema que eu não sei resolver, então eu demorei mais 2 dias para aprender a resolver aquele sistema ali. É sua responsabilidade. E você não cobra mais o seu cliente por causa disso, porque você botou um preço fechado e você tem a obrigação de entregar. Tá? Geralmente, se não existe uma solução, eu esgoto tudo. Tá? Deu problema, eu pesquiso aqui, pesquiso ali, falo com software, falo com suporte, falo com programadores conhecidos, eu esgoto todas as possibilidades, até eu dizer para o meu cliente assim, ó, não tem como. É muito difícil fazer isso. Tá? Às vezes eu fico dias pesquisando, aprendendo a como fazer aquela função até funcionar. E funciona. Eu entrego. E o cliente vê um alto valor nisso porque ninguém conseguiu entregar para ele. Eu consegui entregar. Simplesmente porque eu não desisti na primeira barreira. Mas eu não posso cobrar mais por isso. Eu botei um preço fechado na API. Então, quando você for precificar, principalmente os serviços que você tem a noção que tem um pouco mais de complexibilidade e pode dar algo no caminho, eu costumo colocar valor de gordura, que eu chamo valor da incomodação. O valor da incomodação é, se eu sei que uma API tem base ali R$ 3.000, mas pode ser bem mais complicado que isso, eu coloco 5. Eu sei que pode me vir a dar um trabalho extra para eu entendê-la, consultar o sistema, tempo e tudo mais. Eu coloco o valor da incomodação junto. Tá? É um nome simbólico. E aí eu passo isso no orçamento. Eu não tenho que dizer que está agregado o valor da incomodação, eu não tenho que dizer nada. O meu valor de API para construir nessa complexibilidade é 5 ao invés de 3. Eu sei que vai ser mais difícil, mas não preciso dar detalhes. Okay? Beleza, fechou o projeto. No contrato está o valor do projeto inteiro, começando dia X e terminando dia X. Logo depois disso, você vai dizer quantas parcelas você está disponível a fazer para o cliente. Então, aí você decide. Mesma coisa que eu já falei nos outros projetos. Não se entrega o projeto por completo sem o pagamento por completo. Então, iniciou no dia X, pode fazer um depósito de 50% e na entrega os outros 50%. Ou então você pode parcelar durante o tempo de desenvolvimento. Em raras exceções, somente com clientes que eu conheço e já trabalhei, eu parcelo depois do projeto. Tá? Por segurança para minha equipe, porque eu tenho itens a repassar também, né? E por deixar claro para o cliente que a gente só vai entregar logo depois do pagamento concluído, porque a gente é uma empresa séria de anos de mercado e ele tem a confiança que a gente tem um histórico. Né? Eu mostro tudo que a gente já trabalhou, todos os clientes que a gente já atendeu, as empresas que a gente tem. Então, tudo é um validador para ele ter confiança também, e sempre com contrato. Tá? Então, para não delongar demais esse vídeo, orçamento por projeto é o que eu mais faço, que eu mais recomendo para você que está iniciando ou está lá no nível intermediário, mas sempre tenha atenção a esses pontos, principalmente para colocar os itens ali que vão te dar um pouquinho mais de trabalho para você não ter prejuízo também e o seu cliente ficar feliz no final do processo.